Bom dia, vamos fazer a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos realizando o nosso estudo da Escola de Moral Cristã do Centro Espírita Meimei. Queremos pedir o amparo para esse momento, que nos auxilie na melhor compreensão das suas lições que nós vamos estudar hoje, Senhor. Que elas possam ficar gravadas no nosso espírito, para que quando chegar a hora de colocarmos em prática, nós possamos conseguir fazer a melhor escolha. Queremos pedir também que abençoe a cada lar, cada família do Centro Espírita Meimei, que infelizmente ainda não podemos estar juntos fisicamente, mas que com toda certeza nós estamos unidos pelo coração e pelo pensamento. Que o Senhor abençoe a nossa cidade, as equipes que estão trabalhando para melhor atender a população, aos médicos, aqueles que trabalham na limpeza, que todos possam ser amparados e protegidos, cada um nas suas necessidades. E assim nós damos então por iniciado a nossa Escola de Moral Cristã do dia de hoje. Muito obrigado por tudo, assim seja. Então hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Item 7. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que, se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Palavras de Jesus, anotadas por Mateus. Agora algumas considerações de Kardec. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia
olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Bom, então hoje, para o nosso estudo de hoje, nós escolhemos esse trecho do Evangelho que fala de não retribuir o mal com o mal, que Jesus ensina o contrário, que a gente deve retribuir o mal com o bem. É claro, que essas palavras não podem ser tomadas ao pé da letra. Ou seja, se alguém bater na face direita, apresentar a outra. A gente tem que entender que aqui Jesus ensina da gente não retribuir o mal com o mal. A gente não pode se vingar, mas a gente também não pode deixar com que os maus façam o que eles quiserem, sem que eles tenham as suas consequências. E no nosso capítulo do livro Nosso Lar de hoje, a gente tem um exemplo muito bonito de uma pessoa que fez igual fala aqui no Evangelho. Ela percebeu que tinha mais coragem no ato de suportar aquela ofensa do que no ato da vingança. E hoje nós vamos contar para vocês esse caso. É um capítulo que eu gosto muito. Algumas semanas atrás, quando eu percebi que ele ia ficar para eu comentar, eu fiquei feliz, porque é um capítulo que acho que me tocou um pouco, quando eu estava estudando o livro. Então, como o Zé contou na semana passada, os samaritanos tinham acabado de chegar daquela expedição em Nosso Lar. Os enfermos foram recolhidos e eles estavam ali naquele trabalho de guardar as coisas. Os animais, que a gente já comentou também, estavam sendo direcionados para os seus locais de descanso. E André estava ali ajudando. De repente ele ouviu uma voz amigável atrás dele. André, que surpresa, você por aqui. E aí ele conheceu a voz, mas não identificou de pronto de quem se tratava. E quando ele se virou, qual não foi a surpresa? Era um dos samaritanos. E ele conhecia esse homem de quando ele ainda estava encarnado. Era o Silveira. E então, ao ver aquele rosto, ouvir a voz, André se lembrou de como foi a sua convivência com o Silveira aqui na Terra. Silveira havia feito negócios com o pai de André Luiz, então ele ficou devendo, e o pai de André Luiz, como era um negociante implacável, acostumado a negociações de altas somas, ele tirou tudo o que o Silveira tinha para ressarcir a dívida que Silveira tinha com ele. Então André Luiz teve aquele flash de lembrança e se lembrou de quando a esposa do Silveira foi até a casa dele pedir mais um tempinho para que eles conseguissem saldar a dívida. Ela conversou com a mãe de André Luiz, na esperança de que de mulher para mulher, de mãe para mãe,
ela tivesse ali alguém que a entendesse. E a mãe de André Luiz, como era um espírito sensível, entendeu, compadeceu da família, foi conversar com o pai de André Luiz, que era o Laerte, mas não adiantou. Ele ficou irredutível, falou que até ajudaria o amigo de outra maneira, mas negócio é negócio, a dívida teria que ser paga. E executou, né, as promissórias e tiraram tudo da família. André Luiz se lembrou até de ver tirando da sala um piano que provavelmente era da filha do casal. E teve mais um detalhe, né? Quando eles foram embora, o pai de André Luiz deu uma bronca na esposa, falando que não era para ela se intrometer nos negócios, que ali quem mandava era ele. Então a família se mudou, né? Agora estavam falidos e nunca mais eles viram falar a respeito deles. A vida continuou normal e agora ali aquele encontro. André Luiz, com essa lembrança, ficou paralisado. E Silveira percebeu e continuou, né, a conversa. Falou assim: então, André, eu nem sabia que você já tinha desencarnado. Eu não imaginava te encontrar, muito menos aqui em nosso lar. E aí tem visitado seu pai, né? Provavelmente Silveira também estava a par, que o pai de André Luiz estava no umbral. E André Luiz disse que ainda não tinha tido essa alegria, que ele tinha vontade sim, mas ele ficou muito embaraçado. Ele teve até vontade de pedir desculpa para o Silveira, mas uma das coisas que cobrava na consciência era que ele mesmo tinha incentivado o pai a executar as promissórias do Silveira até a última consequência. Então agora ele estava envergonhado, né? Alguém que era aparentemente inferior, porque não tinha possibilidades, né, financeiras enquanto estava na Terra, agora no plano espiritual era um grande trabalhador, um dos samaritanos que participava de expedições no umbral para resgatar os enfermos. E André Luiz realmente ficou muito envergonhado, Silveira também percebeu. Então André Luiz deu ali um abraço e acabou indo embora. E aí ele ainda com o coração descompassado, ele foi conversar com a Narcisa. E a Narcisa falou assim: ah, meu amigo, eu também já passei por essa situação de encontrar aqui no plano espiritual pessoas com quem eu não me dei muito bem enquanto estava encarnada, alguns que eu mesmo ofendi. Mas então, você aproveitou a oportunidade? E André Luiz falou assim: mas como assim, né? Como? Qual oportunidade? De pedir desculpa, é claro. Quando a gente toma uma atitude assim, a gente está tendo uma atitude nobre, né? É importante. E ela falou assim para André Luiz: não perca essa oportunidade, porque o Silveira, ele é muito ocupado. Provavelmente você não vai ter um encontro com ele, não vai ter uma chance como essa tão cedo. E André Luiz ainda ficou hesitante. E ela deu mais uma encorajada. Falou assim: olha, não tema o insucesso, porque quando a gente se dispõe a fazer uma coisa que é certa, Jesus dá para a gente toda a força que a gente precisa. Vai lá, pede desculpa e refaça o amigo. E André Luiz então foi, quase que correndo em direção ao Silveira, chamou ele novamente. Então ele falou abertamente, pediu que Silveira perdoasse ao pai e a ele. E aí Silveira deu a lição para André Luiz e para nós também, né? Ele falou: meu amigo,
Você acha que eu também vivi no planeta Terra sem nenhum erro? É assim mesmo, a gente erra. E eu não tenho ressentimento nem do seu pai, muito menos de você. Você sabe por quê, André? Porque essa atitude do seu pai, que tirou da gente todas as possibilidades, isso foi para a gente uma grande lição, para mim e para minha família, para os meus filhos, porque a gente teve que mudar a nossa maneira de enxergar a vida, mudar os nossos valores. A gente teve que caminhar um pouco mais no nosso esforço pessoal. E eles caminharam e eles venceram a encarnação, agora mais enriquecidos com essa lição. E o Silveira terminou falando assim: não fique com lembranças tristes, vamos trabalhar agora, trabalhar na seara de Deus, que eu mesmo quero ter a alegria de ir com você visitar o seu pai. E então eles se deram, um abraço, dessa vez um abraço de verdade, um abraço fraterno, e se tornaram então novos amigos. Então essa atitude do Silveira me faz lembrar desse trecho que nós escolhemos hoje, também do trecho do ponto de vista que está aqui no Evangelho, aquele que tem um ponto de vista só no presente. Uma situação como essa ele vai ver como um caos, uma falência, mas quem tem o ponto de vista na vida futura consegue até oportunidade para dar passos mais largos, como fez o Silveira. Em vez de ficar com pensamentos de vingança contra o pai de André Luiz, porque tirou tudo que a família tinha, a casa, os bens, não é tão bem especificado no livro Nosso Lar, mas diz que ele tirou tudo. Eles precisaram se mudar para uma cidadezinha do interior e eles souberam crescer com esse acontecimento. E quando encontrou o André Luiz, que também era responsável pela situação que eles passaram, ele foi e acolheu de braços abertos. Então é um grande exemplo para nós, e a gente queria ficar com esse exemplo nessa semana, para a gente tentar ser também um pouquinho que nem o Silveira. Então é isso que nós tínhamos preparado para hoje. Muito obrigado pela atenção, tá assistindo a gente por mais um domingo. Queremos agradecer e desejar uma ótima semana, um ótimo domingo, de muita paz e muita alegria. Obrigado.